Pessoal, bom dia, saudações tricolores. Eu ainda quero dar uma passada nesses dois últimos jogos aí do Fluminense, tanto com o Internacional, assim como aquela tragédia de ontem. Mas antes, eu queria fazer 3 perguntas para o Diniz. Você está deslumbrado? Você está perdido? Ou você está de sacanagem mesmo? Eu gostaria de ter essa resposta, Diniz. Porque não é possível. Você está me fazendo lembrar, o pessoal das antigas aí sabe do que eu vou falar, aquele jogador lá que criticavam muito, o Perivaldo, lembra? Os jornalistas na época até faziam uma brincadeira. O Perivaldo, quando você tem que cruzar, você chuta. Quando você tem que chutar, você cruza. Você faz tudo ao contrário, meu filho. E o Fernando Diniz, principalmente nesses últimos 2 jogos, está me lembrando isso. No jogo contra o Internacional, que ele teria que ser mais cauteloso. E quando eu digo mais cauteloso, gente, não é jogar defensivamente. É ser mais cauteloso com o esquema, né? Com aquilo que o jogo poderia proporcionar. Vamos voltar um pouquinho naqueles 2 jogos das fases anteriores, quando eu disse aqui e parabenizei o Diniz pela ousadia. Há momentos e momentos, Diniz. Há momentos de ser ousado, sim, porém há momentos de você ser mais cauteloso, não abrindo mão de ser ofensivo, é claro. Não podemos comparar os jogos contra Argentinos Júnior e Olímpia, que realmente são adversários difíceis, mas não é um clássico brasileiro contra um clube grande, gigante e vencedor, isso nós temos que admitir, como o Internacional. Uma coisa é você ser ousado contra esses times lá de fora, principalmente aqui dentro de casa. Isso não só pode, como deve ser elogiado. Agora, toda pessoa, em qualquer área que seja, procurar usar sempre a mesma estratégia em qualquer situação, ela demonstra ou incapacidade ou teimosia. As várias situações de vida, e isso inclui futebol, nós temos que usar uma estratégia para cada jogo. Não porque aquela estratégia que eu usei ali atrás deu certo, quer dizer que ela vai continuar dando certo agora. E esses últimos 2 jogos, Diniz, o primeiro jogo contra o Internacional e aquela tragédia, aquele vexame de ontem, que sirvam de lição para você. Esse seu pensamento de ousadia, de jogar com 4 atacantes, com apenas 2 no meio campo, isso deu certo lá. Isso não quer dizer que vai dar certo agora. E para mim, e com toda certeza, essa é a minha opinião, assim, o jogo contra o Internacional e o jogo contra o Cuiabá, você inverteu as coisas.
Ou seja, no jogo contra o Internacional, que você deveria ser mais cauteloso, você quis ser ousado. E naquele momento não caberia essa situação. A expulsão do Samuel Xavier cai muito em cima disso. Eu já comentei isso no vídeo lá da época. Ficou um buraco ali no meio-campo. E isso forçou o Samuel Xavier a ter que fechar para aquele setor ali para marcar, entrar em bola dividida no meio-campo. E deu no que deu. Né? Quando o jogador sente que tem um buraco ali, que o time adversário está se criando ali naquele setor, ele vem, digamos, no desespero, para tentar matar a jogada logo ali. E ali não seria o lugar do Samuel Xavier, né? Seria o lugar dos volantes. Naquele jogo, todo mundo esperava e todo mundo acreditava que você viria com André e Alexander no meio-campo, para poder, se você queria jogar com aqueles 4 atacantes, você teria que ter André e Alexander, não André e Ganso. Ainda mais que o Ganso estava vindo de um mês parado, Diniz. Como você corre um risco daquele? Primeiro, esta também é minha opinião, que nesses 2 jogos contra o Internacional, essa questão dos 4 atacantes não faz sentido. Se você fazia tanta questão de colocar o Ganso em campo, que você formasse um time com André, Alexander, Ganso no meio campo. E o ataque? John Arias, Cano e Keno. Continuaria sendo um time ofensivo, né? Porque o Alexander chega na frente, o Ganso chega na frente. Porém, um time não tão exposto como foi. E por pouco não sofremos uma tragédia dentro do Maracanã. O resultado de 2-2 acabou sendo heróico? Sim. Somente depois que você forçado a colocar o Alexander em campo, para poder corrigir minimamente o seu erro na escalação do time, nos deu condições de ainda termos força para buscar aquele empate. Então, meu filho, que isso sirva de lição. Mas eu já volto aí daqui a pouco nesse jogo de volta, lá contra o Internacional. E esse jogo de ontem, primeiro ele foi ousado demais no jogo contra o Internacional, onde não deveria ser. E esse jogo de ontem, essa tragédia de ontem, onde ele poderia ser ousado, de certa forma, ele foi cauteloso demais. Ou seja, inverteu tudo. Já que você se propôs a vir com um time alternativo, com um time reserva, que esse time viesse o mínimo possível com potencial de ataque. E você abriu mão de jogar com um ataque que pelo menos incomodasse o adversário. Aí ontem não. Ontem, quando você poderia usar, que você poderia até experimentar, tudo bem. Não. Você me coloca Martinelli, Daniel e Thiago Santos no meio campo. E abriu mão do ataque. Colocou Ione Gonzalez sozinho lá na frente, batendo cabeça, e ainda, não satisfeito,
Ao invés de orientar o Léo Fernandes para jogar aberto ali pela direita, para tentar criar o mínimo de ofensividade, não. Embolou também o Léo Fernandes ali no meio campo. Ou seja, o time ficou sem ataque. E time sem ataque, meu filho, o adversário vem para cima. Custava ontem, seguindo o seu mesmo raciocínio, seu próprio raciocínio de não abrir mão de atacantes, colocar Léo Fernandes aberto ali pela direita, claro, não como ponta direita, mas jogando basicamente ali. O Lelê ou o João Neto como centroavante. E se você queria escalar o Ione Gonzalez, que escalasse ele lá aberto pela direita. Ou seja, teríamos opção de ataque. E o que você faz? Coloca um bolo de jogadores no meio campo e um atacante lá na frente, no caso do Ione Gonzalez, perdido. E aí você queria ganhar jogo? Você achou mesmo que você iria ganhar o jogo assim? Com essa atitude extremamente defensiva contra o Cuiabá? Aí eu volto lá no início. Quando tem que cruzar, chuta. Quando tem que chutar, cruza. Está fazendo tudo ao contrário, Diniz. Não poderia dar outra coisa a não ser aquele vexame que fez a torcida entrar num estado de alerta. Eu não vou dizer de desânimo, porque nós temos a característica de acreditarmos sempre, de estarmos sempre apoiando e pensando positivamente. Agora, faça-me um favor. Teimosia tem limite, Diniz. Ontem, você, assim, fez tudo errado. Eu não vou mais entrar em detalhe aqui, porque o que eu queria falar sobre o jogo de ontem, eu já falei no vídeo anterior, mas fica aqui claro, meu amigo, meu técnico, se você tem lá suas convicções, isso é aceitável, procure adaptá-las ao momento, ao jogo, ao time que você vai enfrentar naquele momento. E não venha com conceitos fechados na sua mente, que isso tem tudo para acabar em tragédia e você pode jogar toda uma temporada no lixo com esse pensamento. E agora vamos, para o segundo jogo aí, contra o Internacional. O jogo do ano. O jogo mais importante dos últimos 15 anos. Tenha isso em mente, Diniz. Não me venha com o mesmo pensamento do primeiro jogo. Ainda mais que o jogo é fora de casa. Não me venha com aquela ideia fixa. Eu tenho que escalar os 4 atacantes lá na frente. Tenho que colocar o André, coitado, para se virar ali, para marcar todo mundo ali no meio campo. Entrar com o Paulo Henrique Ganso. E correr o mesmo risco do primeiro jogo. Não é possível que você vai fazer isso. Não creio que você seja tão teimoso a esse ponto. Na minha visão, na minha opinião, se você quiser ter alguma chance de classificação lá no Sul, você tem que abrir mão do John Kennedy como titular desse time, pelo menos de princípio. Isso se você fizer questão de estar escalando o Paulo Henrique Ganso. E pelo fato de ontem ele não ter entrado no jogo de jeito nenhum, isso me dá praticamente a certeza que você vai escalar ele como titular. E para escalar Paulo Henrique Ganso como titular, tem que ter André e Alexandre ali no meio campo. Para recomposição,
para movimentação, para intensidade. E para o Fluminense conseguir jogar. E não ficar tomando aquelas bolas ali entre o meio campo e a entrada da nossa área, onde fica um buraco. Quando você teima em querer jogar somente com o André marcando e o Paulo Henrique Ganso para fazer ali uma certa marcação, porque ele não é disso, e contar com os 4 atacantes lá na frente para serem criativos, voluntariosos e decidirem o jogo. E isso é um risco muito grande. A defesa, ela está formada, né? Não tem de onde fugir. Vai entrar o Guga no lugar do Samuel Xavier, por questões óbvias, mas o restante é aquilo ali mesmo. Nino, Felipe Melo, Marcelo e o Fábio no gol. Meio campo, meu filho, meio campo, André, Alexander, e aí sim, Paulo Henrique Ganso, se você faz questão de escalar. E o ataque, John Arias, Keno e Cano, ou Cano e Keno. Não tem mistério, Diniz. E deixa o John Kennedy como uma arma, né? Uma opção para o segundo tempo. Dependendo das circunstâncias do jogo, dependendo do que estiver acontecendo no jogo, o John Kennedy entrar, de repente, no segundo tempo, no andar do jogo, com o time adversário já desgastado, já cansado, poderá ser fundamental para uma vitória. É difícil entender isso, Diniz. Não vá colocar as suas ideias e as suas convicções acima da inteligência, sob pena de jogarmos a oportunidade de chegar na final da Libertadores, jogar no lixo. Então é isso que eu queria falar, gente. Está dado aqui o recado e eu acredito que a grande maioria das pessoas concordam comigo nesse sentido. Há jogos que você pode ousar e há jogos que você tem que ser mais cauteloso. E como eu disse, sem abrir mão de ataque. E com essa escalação, não gosto de falar em números, mas nesse 4-3-3 aí, da escalação que eu falei, é um time cauteloso, porém, não é um time defensivo. Né? Afinal de contas, 3 atacantes, como Arias, Cano e Keno, e a possibilidade da entrada do John Kennedy durante a partida, jamais será um time defensivo. E por outro lado, 3 no meio campo, né, os quais eu já falei, André, Alexander e Paulo Henrique Ganso, dará mais consistência, melhor saída de bola, né, mais segurança, mais criatividade, mais intensidade, mais tudo, Diniz. Então, por favor, não vá por conta das suas convicções jogar tudo fora, né? Entregar de bandeja uma classificação que pode sim acontecer e tem tudo para acontecer, mesmo jogando lá no Sul. Basta ter um pouquinho de visão e o mínimo de inteligência. Então é isso, pessoal. Vitória Fluminense e até breve.